seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Questão Legal. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre questões trabalhistas. E eu tenho o prazer de conversar hoje com o professor Nelson Garcia. O professor Nelson Luiz Garcia tem larga atuação na área do direito trabalhista, há mais de 20 anos atua com o direito do trabalho, é professor de Direito do Trabalho, de Prática Trabalhista nas faculdades Kennedy Promove, e hoje nós vamos esclarecer aqui algumas questões sobre o direito trabalhista. Seja bem-vindo, professor Nelson. Muito obrigado, professora Mariana. É um grande prazer a gente poder conversar, com uma pessoa tão importante como a minha colega, professora Mariana, e ter essa chance de discutir um pouco, conversar um pouco sobre o mundo do direito, e especificamente essa parte relacionada, ao trabalho, à vida, à sobrevivência e o que é esse valor, do trabalho na nossa sociedade. Então, o professor Nelson aqui fala sobre essa questão da importância de conversarmos sobre o trabalho, sobre o mundo, sobre a sociedade. O direito ao trabalho é um direito social e eu gostaria de saber muitas mudanças hoje no mercado de trabalho, pós-pandemia, então as relações trabalhistas passaram por modificações. Professor Nelson, como que o senhor enxerga hoje, dentro do mercado de trabalho, qual que é o maior desafio para implementar as regras trabalhistas? Eu acho que o principal desafio ele está na base, é a gente conseguir enxergar o ser humano como um fator primordial para o crescimento de qualquer sociedade. Então, o ser humano não pode ser só um pedaço de uma máquina produtiva. Ele é, sobretudo, aquele indivíduo que se beneficia do trabalho, que gera valor e que traz, dentro de um contexto, essa sociedade com mais ou com menos possibilidades de sobrevivência. Então, assim, a gente pós-pandemia, eu acho que a gente teve uma experiência muito difícil, mas muito rica, que a gente pôde entender que sem o trabalhador a sociedade não existe, e sem o direito do trabalho não há como criar uma condição de sobrevivência entre o capital e o trabalho. Então a gente vai ter eternamente que discutir qual que é essa sociedade, o que é valorizar. Eu inclusive entendo que é muito mais do que simplesmente cumprir regras, o que está por trás das regras é o que nos interessa. E eu penso, não estou dizendo, não é um viés meramente protecionista, é inclusive para cuidar das empresas. Porque se imagina uma empresa cujos empregados são completamente voláteis, que eles vão embora. A empresa não funciona. Então muitas vezes você gasta ali um tempo, um próprio dinheiro mesmo da empresa durante anos e esse empregado ele pode sim ser aproveitado naquela própria empresa. Então, o valor que eu acho básico aí é o valor do ser humano, o trabalho do ser humano, o que ele agrega e o que ele recebe nessa relação jurídica. E aí nós temos um mundo aí fantástico que a gente precisa discutir, E dentro dessa discussão, você fala aí da questão de gerar valor, hoje se fala muito dessa valorização ou da desvalorização das relações no ambiente de trabalho. Inclusive, um termo muito utilizado é a precarização das relações trabalhistas. Para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando pela internet, enfim, pelo canal, pela net, pelo canal universitário, o que é essa precarização da relação trabalhista, professor? O termo é bonito, mas no fundo a consequência é feia. É transformar a experiência do trabalho como se fosse algo exatamente muito volátil. E a gente não deve deixar isso acontecer. Eu acho que é só você começar a ser empresário, a gente começa a entender a importância de um trabalhador que realmente leve a sério, que te faça crescer. Nós temos várias maneiras de trabalhar. E o direito do trabalho, ele cuida de uma única maneira, que é aquele contrato em que um sujeito manda, e eu brinco, que manda quem pode, obedece quem tem emprego. Porque é aquela relação mais conflituosa mesmo. E essa relação é que tem uma série de obrigações, O empregado é cheio de deveres, e o patrão também.
E aí, quanto menos eu criar esses atritos, mais condição, né, a gente vai ter desse trabalho ser algo que faça uma diferença, né? A gente acha que o trabalhador ele só quer receber o dinheiro dele, e é mais do que justo, né? Mas ele quer outras coisas, ele quer ser valorizado, ele quer ser compreendido, ele quer poder negociar, né? E tentar nivelar um pouco essa conversa, talvez seja um dos grandes desafios, né? Precarizar significa fragilizar, né? Fragilizar essa relação, deixá-la de forma que quebre a qualquer momento. E se quebrar, evidentemente que a parte mais fraca sofre mais. Então, eu volto, né, nessa ideia da pandemia, que foi um susto para todo mundo, né? E, inclusive para os empresários que começaram a entender o que eles vão fazer se não tiver gente para trabalhar, né? Se a loja não puder abrir, se a fábrica não funcionar, o mercado ele precisa muito, né, dessa regulamentação. Então, é difícil a gente pensar hoje em dia uma sociedade que está, né, evoluindo e que não regula essa, né, frágil relação entre um sujeito que cumpre ordens. Porque o difícil, né, da relação de emprego é que o sujeito está ali disponível para fazer o que mandarem, né? E aí, em contrapartida, ele tem que ter algumas garantias. E aí, se eu tiro dele as garantias e ao mesmo tempo eu tiro, assim, eu não dou as garantias e ao mesmo tempo eu não crio nenhum vínculo que não seja aquele vínculo muito frágil, a pessoa não vê sentido em trabalho, né? Em trabalhar. Vou trabalhar e aí ela acaba fazendo um trabalho mal feito e a gente tem uma série de questões aí para serem pensadas. Mas vamos lá, né? Vamos pensar na vida prática também. Vamos para a vida prática. Você fez referência aí às garantias do empregado. Eu quero saber, imagine uma pessoa que começou um novo emprego. Sim. Então, aquela pessoa está iniciando numa empresa. Qual é o prazo que essa empresa tem para assinar a carteira de trabalho desse empregado? Pronto. Então, na verdade, a gente tem várias formas, né? As pessoas podem trabalhar de várias maneiras. Uma delas é essa maneira subordinada, né? Subordinada, com habitualidade, com onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Esse é, né, o critério para se dizer que a pessoa precisa ter uma carteira assinada. Por que é importante ter a carteira assinada? Porque se eu não assinar a carteira, eu não digo para o Estado, para o poder público, que essa pessoa vai ser, né, beneficiada pelo sistema da Previdência. Então é por isso que se chama carteira de trabalho da Previdência Social. E aí eu preciso impor essa obrigação para o patrão. Tudo bem que os dois vão pagar esse seguro, né, do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Os dois vão ser obrigados a cumprir essas obrigações, né, da seguridade, ou do seguro. Mas eu tenho um prazo, aí o prazo hoje é de 5 dias úteis a partir do momento em que eu efetivo o trabalho. E aí o patrão, ele não pode ouvir desculpas, né, e nem aceitar nenhum tipo de desculpa. Eu prefiro que não assine a carteira. Então eu brinco assim, se eu colocar num copo de água, eu colocar, né, um líquido branco e que passarinho não bebe, né, e se eu colocar na parte de fora H2O, não vai transformar uma cachaça em H2O. Então não é o rótulo que eu coloco, não adianta eu chamar o meu empregado de MEI, de colaborador, de o que for, né? Se ele tiver essas características de vínculo de emprego, eu tenho que assinar a carteira. E aí a boa notícia é, existem algumas alternativas hoje para o empregador que facilitam essa assinatura. Então, tudo bem, ele vai assinar a carteira, mas eu não quero assinar porque eu não sei quanto tempo que eu vou precisar desse sujeito. Então, existe, por exemplo, a modalidade de contrato intermitente. Eu assino hoje, trabalho, o meu empregado vai prestar serviço por 1 mês, por 2 meses ou por 1 semana, e eu não precisando, eu não vou ser obrigado, né, a ficar pagando pelo não serviço, né? Assim, só aproveitando e fazendo parênteses, o grande problema, né, da relação de emprego não é em relação, né, ao trabalho. Enquanto o sujeito trabalha e o empregador percebe que o empregado presta serviço, ele paga com maior alegria. O que incomoda o patrão, via de regra, é o pagamento pelo não trabalho. Então, é quando ele tem que pagar pelas férias, pelo 13º, pelo repouso semanal remunerado, pelos dias não trabalhados. E isso incomoda o patrão. E aí, se o patrão, por exemplo, ele entende que ele não tem certeza se ele vai precisar
de uma força de trabalho tão grande como ele é obrigado a contratar. Então, ao invés dele colocar na carteira os 3 empregados que tem no restaurante, ele põe um só. E os outros 2 ele fica lá, né, vacilando, inventando. E, na verdade, ele tem alternativa, ele pode colocar os 3 como intermitentes ou contratar um na carteira, os outros 2 também colocam na carteira de trabalho, mas coloca como trabalho intermitente. E aí, o mais importante é dar paz para essa relação jurídica, né? E uma das formas é o empregado se sentir respeitado, né? Tanto uma das formas de respeito é cumprir a lei, né? É uma ótima forma de cumprir com o que é combinado. Então, olha, eu estou assinando a sua carteira porque a gente precisa cumprir as regras. Vamos trabalhar. E o empregado, ele pode até, no início, recusar, mas ele se sente honrado. Você imagina, por exemplo, o sujeito vai trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, aqui de Betim. É inadmissível um sujeito ser empregado de uma grande empresa e imaginar que ele não vai ter carteira assinada. Então, o empregado também gosta de ter carteira assinada. Ele gosta de sentir que o vínculo de emprego dele tende a ser duradouro, que ali é um lugar que ele vai produzir, que ele vai ter tempo para descansar, vai ter um repouso semanal, um repouso entre o trabalho, entre a prestação de serviço, intra-jornada, né, no meio da jornada, interjornada, entre um dia e outro. Ufa! Aí ele fala, bom, agora eu vou trabalhar. Então, a ideia de colocar uma carteira de trabalho é, inclusive, de pacificar essa relação. E aí o patrão, ele sabe que ele pode exigir e que ele tem obrigações. O empregado, ele sabe, ok. Muitas vezes você vê, né, eu trabalhei muito tempo com inclusão de pessoas com deficiência e era muito bonito você ver, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual que gostavam tanto que uma das brigas deles é que eles queriam sair na rua usando a camisa da empresa. E às vezes era proibido. E aí chegava pra gente essa dúvida, mas o que a gente faz? A gente precisa proibir, né, um rapaz com síndrome de Down, que era um dos casos que a gente teve. E aí a gente trabalhava a empresa e falou, não dá para abrir uma exceção? Deixa ele passear com a roupa da empresa, porque ele tem um orgulho de estar trabalhando, né? Eu falo que o trabalho, ele não só enobrece, mas ele justifica o que a gente faz, né? Um dos piores xingamentos que a gente sabe, né, da boca comum, né, do dia a dia, é o sujeito falar que um outro lá não presta para nada. Mas você não presta para nada. E o outro? Ah, eu presto serviço, né? Eu sou uma pessoa prestável, prestativa. Então, a ideia de trabalho é um valor social muito importante. Então, é legal o cara falar, eu tenho carteira assinada, eu vou trabalhar, mas vou descansar, eu tenho férias, eu tenho 13º. Então, se a gente ajustar isso, o cumprimento da regra é o mínimo, né? A gente cumpre a regra e daí para frente faz coisas boas para as duas partes, né? É quase uma relação bilateral. Quanto mais eu entrego, né, quanto mais o empregado entrega, parece mentira, não estou fora da realidade, mas a gente percebe nas próprias empresas, quanto mais ele se dedica, parece que a empresa lembra dele quando precisa de alguém. Então, essa relação, né, quando ela é contratualmente ajustada, acaba sendo benéfica para os dois. Para o empregado, ele se sente mais à vontade, não fica aquela coisa precária de, eu também não sou empregado. Ah, você tem que fazer isso aqui, nós vamos precisar de você tal dia. Não, eu não sou empregado, eu sou autônomo, eu sou, né, e porque no fundo ele não é, e ele sabe que ele precisa cumprir. Então, o primeiro ponto é esse, né, assinar a carteira é vital, né, para que essa relação jurídica ela seja iniciada da forma correta, né. Bom, professor Nelson, você fez referência aí ao período de descanso, que é tão importante, né? Nós que trabalhamos precisamos desse momento de revigoramento, enfim. O período de férias, ele é tão aguardado pelos trabalhadores, pelos empregados, de uma forma geral. E eu gostaria de saber, o empregado, ele pode escolher o momento que ele quer usufruir dessas férias? Pois é interessante, né? Então, se a gente pensar por que existe essa ideia de férias, né? O nome mesmo já diz, né? Férias, feriado, é aquilo que é pago, né? Então, a férias do dia, o feriado a férias do dia está pago, alguém vai ter que pagar. Então, a ideia de férias é alguém vai pagar, né, a férias daquele mês. E o sujeito ele só vai ter direito a descansar depois que trabalhar, é natural, né? Eu só vou querer descansar depois que eu corro a pampulha. Não vou descansar antes de correr, que não vai adiantar. Então, primeiro eu tenho que correr, né, o período de pelo menos 1 ano, e esse é o período, né, que eu vou adquirindo esse direito de férias, período aquisitivo.
Depois de um ano correndo, né, trabalhando, quando eu faço o aniversário de um ano de empresa, começa a fluir o período concessivo. Esse período concessivo nada mais é do que um alerta para que o patrão, nesse próximo ano, né, depois de um ano de trabalho, eu fiz um ano aniversário de empresa. No ano seguinte eu tenho um mês para descansar. E aí fica assim fácil de entender quem que vai escolher. Quando a gente vai num restaurante, né, vão dois amigos e um deles fala assim, não, deixa que eu pago. O que está recebendo, ele fala, então escolhe, né? Porque se o empregado já está recebendo esse descanso, alguém está pagando para ele o descanso, é natural que quem está pagando escolha. Então, a lógica, né, e a gente, é claro, eu preciso entender que os empregados têm direitos, mas tem que ver a origem desses direitos. Então, esse é o motivo pelo qual o patrão é que escolhe. Então, quem escolhe é o patrão. É lógico, eu posso tentar negociar, tem algumas pequenas regras, mas são muito frágeis, né? Se eu tiver um casal, eu posso tentar conciliar desde que não vá atrapalhar a empresa. Se tiver pai e filho, da mesma forma, com exceção dos trabalhadores em idade escolar, que esses devem coincidir com o período de férias escolares. Mas, assim, via de regra, é um descanso, né? Então, esse descanso, quem escolhe é o patrão. Agora, também não adianta eu tirar férias sem ter dinheiro, né? Então, o patrão tem que avisar com um mês de antecedência. Ele pode até dividir as férias em até 3 vezes, desde que garanta no mínimo 14 dias, né, de trabalho, de férias seguidas, e o resto eu posso dividir. E ainda tem uma vantagem, tem um plus. Falou, ó, além de eu pagar, né, o jantar, ainda vou pagar a sobremesa. Então, tem as férias e mais um terço, e vai receber antes. Então, por isso tudo, como é mesmo um benefício, né, o autônomo não tem. Então, é um benefício. Esse benefício, ele vai ser escolhido a data pelo patrão e o patrão vai ter que entregar, né, o valor das férias antes do início das férias e acrescido de um terço. E o resto é negociável, né? Muito bem, professor Nelson. Você fez referência aí às características que o empregado apresenta, a questão da habitualidade, então aquele trabalho que é prestado. E se esse empregado, ele falta ao serviço? Quando que não se pode descontar a falta desse empregado? É interessante, né? Porque a própria palavra falta, ela remete a uma obrigação. Sim. Então, uma das obrigações do trabalhador é trabalhar, né? E do empregador é não faltar. Então, não faltar tanto ao trabalho, como não faltar durante o trabalho. Porque ele pode estar trabalhando e estar ausente, né? Está com desídia, está ali fazendo corpo mole, morcegando, criando uma situação de falta. Então, falta é ausência de trabalho, seja dentro, né, no momento de trabalho ou fora da empresa. Mas a sociedade, ela sempre pensa, né, no ser humano enquanto sobrevivente. Então, tudo bem, eu tenho todas essas obrigações e uma delas é estar presente, não faltar. Mas eu vou criar uma série de possibilidades, né, seja para cuidar da doença. Então, um dos motivos é doença. Não está nem na exceção lá da CLT, mas a doença, evidentemente, impede a pessoa de sair de casa, impede de trabalhar. E até tem uma polêmica interessante, né? Porque hoje em dia, pós home office, né, que passou a ser, né, o teletrabalho passou a ser muito comum, existe uma dúvida. E se o atestado médico disser que eu tenho que ficar em casa, mas eu trabalho em casa? Será que eu vou ter que trabalhar em casa? Porque ele mandou ficar em casa, mas eu já estava em casa. E aí, são perguntas, né, sem soluções prontas. Mas talvez a solução seja perguntar para o médico. Então, em casa, eu estou com a perna contundida, eu posso continuar trabalhando? Às vezes o médico vai dizer que não, né? Você vai sentir dor, você vai precisar ficar deitado, você não pode ficar tenso, você não pode ficar sentado 5 horas por dia, 6 horas por dia. Então é recomendável que o próprio atestado médico identifique, né, quanto tempo que ele tem que ficar, inclusive se for para trabalhar em casa. Porque aí a ausência dele não necessariamente significa uma ausência do local da empresa, né? Ele então tem essas questões. Então, em relação à saúde, em relação à doença, mas em relação à saúde também. Inclusive, nós tivemos uma mudança no ano passado, em que o papel, né, do pai masculino, ele passou a ter a opção de acompanhar, né, a mãe nas visitas
durante o período, né, de gestação. E aí ele passa a ter agora até 6 visitas que ele pode faltar, né, de forma justificada, e o motivo é acompanhar o nascimento do meu filho, né, ou a esposa. Então a gente vai ter motivo de doença, vai ter motivo de saúde, motivo para quando eu vou tirar sangue, desde que comprovado, e motivos sociais. Então, eu posso faltar se eu tiver um casamento, o meu, né? Tem que ser o próprio casamento, né? Ou se eu tiver que participar, né, de um júri, se eu tiver que participar da votação, né? Eu sou mesário. Então, tudo isso é razoavelmente aceitável, né? Dá para imaginar, eu vou levar meu filho, ou então em caso de morte, que também não adianta você ter um sujeito trabalhando no dia da morte de um ente querido, né? Ascendente ou descendente. Então ele tem que ter, que até pouco, no mínimo 2 dias, para, né, entender esse momento, né, de tristeza, de luto, etc. Então essas opções, né, elas estão lá na própria CLT, mas também estão nos sindicatos e, é claro, né, além de tudo isso, né, é a boa conversa, né? Então, é o momento, inclusive, de negociar. Aí, será que não dá para negociar no casamento? Eu tiro aí um período de férias, né? Pego aquele restante de férias e planejo para colocar pós-pagamento, pós-casamento ou num período de luto, né? De dificuldade. Aí valeria a pena, sim, pegar o banco de horas, que o sujeito vai fazendo horas. Quanto que ele pode usar? Um bom momento para usar. Então, negociar essas faltas, né? A favor das duas partes, mas entendendo a fragilidade do momento, né, é um bom caminho, né? Mas existem sim, né, essas opções aí, né, de faltas justificadas, né? Isso significa que não vai ter desconto do salário, né? E nem do salário e nem do repouso, né? Se o empregado faltar, por exemplo, durante a semana, ele perde o dia que faltou, mas perde o repouso, porque ele já descansou antes da hora, né? Então ele faltou na terça e aí ele vai perder o repouso semanal remunerado, ele perde a remuneração do domingo, por exemplo. Então, aí a lei diz, não, nesse caso a falta é justificada, o repouso vai ser pago e isso tudo, né, está previsto, né? É importante ter essa previsão, né? Muito importante, porque são todas faltas justificadas. Sim, né? sim. E agora, nós estamos aí na reta final do ano, enfim, as festividades, é muito aguardado aí o pagamento do 13º salário. E o que é esse pagamento, professor? Isso é muito importante, porque nós vivemos, né, acabamos de sobreviver a um período da reforma trabalhista. A reforma trabalhista tinha um viés muito empresarial, né, em que queria colocar a força do negociado, né, sobre o legislado, em vários aspectos. O próximo passo, e aí já existem vários projetos de lei, é a retirada desses pagamentos de momentos em que o trabalhador não presta serviço. Então, o 13º é exatamente um desses momentos, porque o empregador, num raciocínio muito matemático, né, e aí os direitos humanos não é matemático, né? A nossa área é humana, não é matemática. É lógico que a matemática ela é importante, mas a gente sabe que não dá para fazer a mesma matemática, porque senão o empregador ele faz o seguinte raciocínio. Eu vou fazer o raciocínio do empregador para entender, né, a importância do descanso, né, inclusive do pagamento dessa gratificação. Mas o que acontece? O empregador, muitas vezes ele pensa, o meu empregado, depois do primeiro ano, ele vai tirar um mês de férias, então ele vai trabalhar 11 meses e ele vai receber as férias, ele trabalha 11, recebe as férias, então mais um mês, 12, e recebe 13º, recebe 13. Então, num raciocínio assim, num viés muito econômico, corre-se o risco, né, de dar vazão para essa tentativa de acabar com as férias, de acabar com o 13º, e que é um tiro no pé, porque se acaba criando uma situação em que o empregado fica muito acuado, né? Então, sim, as férias são importantes, né? Você precisa ter um momento para descanso, para retornar, e a gratificação, e antes era chamada de gratificação natalina, ela foi espontânea, porque toda vez que o Natal chegava, né, o patrão falava, eu tenho que dar alguma coisa para o meu empregado. E não é só o salário, é Natal, é momento de agradecer. Então, o agradecimento vinha no final do ano, era a gratificação natalina.
ela passou a ser tão espontânea e tão natural que se tornou lei. Então a lei é preciso pagar um salário a mais, né? Talvez até para compensar esse esforço durante o ano ou para compensar o final do ano, que é o momento de comemoração. Então, o 13º salário é uma conquista, né? Todas as conquistas, principalmente de direitos humanos, elas precisam ser mantidas, né? Elas precisam ser... você tem que conseguir dar a volta na pampulha e depois, no dia seguinte, continuar correndo. Senão, dá a volta na pampulha e nunca mais eu vou fazer nenhuma atividade física. Vai regredir. Então, a conquista do 13º salário significa que o empregado ele vai ter esse direito de pagamento. Aí, quando que é o pagamento? Tem duas alternativas. Ele pode receber, se ele solicitar, ele pode receber esse pagamento junto com as férias. Então, ele já pede, e é raro, as pessoas às vezes preferem receber no final do ano ou não sabem que tem essa opção. Então, ela pode receber, né, de forma adiantada nas férias ou vai receber até 30 de novembro, quer dizer, até o final do ano, até 30 de novembro, e depois a segunda parcela, 30 de dezembro. Vai receber, via de regra, novembro e dezembro, o valor, né, desse salário extra, dessa gratificação, né, desse reconhecimento do esforço. E que o sujeito ele faz planos, né, em relação ao 13º. Então a gente não pode diminuir a importância, né, desse 13º salário. E está chegando, né? Está todo mundo já esperando, fazendo conta, né, para o 13º. Já está até devendo além do 13º. Falando ainda dos direitos dos empregados, existe também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, em que consiste este fundo? Em que hipótese que o empregado pode sacar esse fundo de garantia, professor? Pois é, né? É uma série de coisas, né? E aí o cara começa a pensar, será que vale a pena eu ser autônomo? Eu ser MEI, né? Eu brinco que MEI é uma coisa muito estranha, né? Ele é MEI empregado, MEI patrão, MEI nada, né? Ele é quase um nada. Então é uma mentira, né? O MEI verdadeiro é aquele que já é um empreendedor e ele só vai ser regulamentado. E o que não é MEI e que é o empregado, que tem carteira assinada, ele começa a participar de uma rede de proteção, né? O Fundo de Garantia é uma rede, faz parte dessa rede de proteção que veio exatamente para justificar a demissão. Então, a dispensa sem justa causa, ela gera um prejuízo. Então, o trabalhador que estava lá com uma expectativa de continuar trabalhando, de uma hora para outra, ele para de trabalhar. E sem justificativa, né? É sem uma justificativa qualquer, é sem justa causa, mas é sem justificativa. Eu costumo lembrar, por exemplo, que boa parte, né, inclusive dos alunos em geral, do direito, os alunos, as pessoas em geral, elas gostam da ideia do concurso público, né? O concurso público, seja bom ou seja ruim, tem um fator fundamental, ele tem estabilidade. Então, a ideia da estabilidade no trabalho, ela é muito bem-vinda. A nossa sociedade, ela quer um empregado com essa ideia de estabilidade. E a gente tinha, né? A estabilidade era a regra. A CLT tratou a estabilidade como regra. A própria Constituição tratava a estabilidade como regra. Como ela foi quebrada, e a própria Constituição, por incrível que pareça, se você pegar lá o artigo 7º da Constituição, o primeiro inciso é: a dispensa por justa causa não é permitida. Aí você fala, não é possível, que país que é esse? Mas a regra ela não é permitida, mas se for permitida, até que lei complementar, né, defina, uma vez ocorrendo a dispensa por justa causa, eu tenho que criar uma rede de proteção. Então, uma das redes de proteção é o Fundo de Garantia, e a gente já fala rapidinho do que se trata, e a outra é o seguro-desemprego. Então, eu vou dar lá seguro-desespero, né? Porque o cara está desesperado e não pode desesperar, ele tem que arrumar outro emprego. Então, esse seguro, ele é importante. E o Fundo de Garantia, ele foi uma moeda de troca, em que o patrão falou, olha, eu não vou mais ficar com um sujeito estável. Antes, passados 10 anos, a estabilidade era automática. Assim como no serviço público, passado 3, estabilidade automática. E o empregador, ele começou a questionar e foi quebrando essa estabilidade. E aí a negociação foi, ok, já que ele vai ser dispensado, e não vai precisar da justa causa, essa dispensa vai ser livre, eu preciso criar
uma reserva financeira para ele. E aí criou-se um fundo de garantia por tempo de serviço, que tem um viés claramente salarial. Então faz parte da obrigação do patrão, eu pago o salário e pago um valor para o empregado, mas eu não dou para ele. Né? A ideia de patrão, que lembra, né, a palavra patrão lembra a ideia de pai, é como se fosse um pai fazendo uma poupança para o filho. E ele fala, olha, eu vou guardar um salário seu por ano, porque 8% vezes 13 dá 104. Todo ano eu tenho lá um fundo de garantia que fica guardado. Quando o empregado for dispensado, sem justa causa, ele vai ter chance, né, de sacar o fundo de garantia e ainda tem uma indenização de mais 40% do valor depositado. Exatamente para a dispensa não ser uma coisa muito arbitrária, aleatória. Então, o fundo de garantia tem essa função. Pronto. Quando que eu tenho acesso ao fundo de garantia? No momento de desespero. Né? É a poupança lá que vai socorrer momentos de dor. Então, uma dor natural do ser humano é o desemprego. A outra dor que a gente sabe é a necessidade ou a vontade de ter uma casa. Então, eu posso tirar, né, para usar na casa própria. A outra dor é a própria doença. Então, em caso de doença grave, então eu tenho lá, né, dentro das regras, a possibilidade de sacar, inclusive para compra, né, de aparelhos ortopédicos, né, de remédios mais específicos. Por que tem essa proteção do fundo de garantia? Porque eu tenho que proteger o empregado dele mesmo. Né? Se eu der o salário todo para ele, pode não sobrar. Então, ele fica ali com esse patrimônio aguardando, né? Tudo bem que ele é muito mal remunerado, né? O fundo de garantia, ele usou durante um tempo a TR, então é um valor muito abaixo da poupança, mas pelo menos está lá. É melhor ter dinheiro debaixo do colchão do que não ter, mas é melhor não ter debaixo do colchão, né, e ter no investimento. Mas o fundo de garantia é esse dinheirinho ali para o empregado, e aí tem uma segunda opção, que como o dinheiro é do empregado, existe a ideia do saque aniversário. A cada ano eu vou, né, tirando, mordendo de presente, né, um pedacinho desse fundo de garantia. Mas é salarial e é uma alternativa para o empregado não ficar muito desesperado, né, no caso de perda do emprego. Né? Ô professor, você fez referência aí a essa rede de proteção que foi criada, enfim, para preservar o empregado. E vamos pensar que essa rede ali não esteja bem sustentada, enfim, que dentro dessa relação de trabalho não haja equilíbrio, não haja aí cumprimento, pagamento do que é devido e esse contrato, essa relação de emprego chegue ao fim. Uhum. O que essa pessoa, e vamos imaginar que tem alguém nos acompanhando nessa situação, essa pessoa que não teve as verbas rescisórias devidamente pagas, não recebeu férias, o que é recomendado que uma pessoa nessa situação faça? Na verdade, assim, o problema, né, do empregado é que ele está acostumado a cumprir ordens. Então, ele fica ali numa empresa 1, 2, 3, 5, 10 anos cumprindo ordens. E aí ele não tem essa prática, né? Ele não tem nem muito mecanismo de negociar com o patrão. Então, lógico, poderia dizer, vá cobrar do patrão. Mas quando que você vê empregado cobrando alguma coisa de patrão? A única coisa que ele cobra é o que eu tenho para fazer, né? O empregado, ele recebe ordens, né? Eu brinco até que, até para sair, ele tem que pedir, né? O empregado, ele pede para sair, ele pede demissão, porque a própria semântica mostra que ele não tem autonomia. Ele pede demissão, é lógico que a resposta é sempre sim, né? Mas é como se fosse um pedido, ainda é um pedido. O patrão não, ele dispensa, como se fosse no exército, está dispensado com justa causa, sem justa causa. Agora, o empregado, como ele tem muita dificuldade de negociar com o patrão, e mais do que dificuldade, ele tem um risco, porque o patrão, via de regra, tem uma ascensão maior sobre ele, é lógico que ele pode tentar, de alguma forma, receber. Se não receber, primeira opção, sindicato. Então ele vai procurar qual sindicato. Eu nunca precisei disso, eu não sou sindicalizado. Tudo bem, você também não é policial e a polícia te defende. Você não é bombeiro, mas se pegar fogo, o bombeiro vai na sua casa. Então eu não preciso ser sindicalizado para o sindicato me atender. O dia que você precisar, você vai lá e eles vão te atender. Então lá tem tanto para o direito individual, o sindicato faz esse atendimento, como para o direito coletivo. Eu tenho um problema na empresa, eu fiquei sabendo, eu posso ir ao sindicato, informar para que o sindicato analise e tente negociar em meu nome. Ok.
Então, a primeira opção, negociar com o patrão. A segunda opção, ir ao sindicato. A terceira opção, ir à justiça. Aí tem um detalhe. Até a reforma, ir à justiça era algo mais tranquilo, porque eu tinha menos risco. Né? Eu brincava antes da reforma que na Justiça do Trabalho dificilmente o empregado perdia, ele só deixava de ganhar, porque se ele perdesse, ele não tinha grandes consequências. Com a reforma trabalhista, o risco é alto. Então, se ele perde um valor e não ganha, ele pode sair devendo. Eu lembro até de um sujeito, né, que me procurou na época da reforma, e eu expliquei, um trabalhador, e aí ele entendeu, ele falou, peraí, quer dizer que eu vou na justiça e ainda vou ter que pagar para o patrão? Não vou para a justiça, não. Eu falei, você entendeu direitinho, você entendeu, o risco é esse. Então, hoje, o empregado ir sozinho à justiça, apesar de ser uma opção, é perigoso. Né? Não é à toa que os próprios núcleos de atendimento jurídico, né, das escolas começam a ter essa abertura para atender, para dar alguma resposta para o empregado, para fazer essa triagem, mas, evidentemente, se não tiver outra opção, né, o que se sugere é ir à justiça, né, e com assistência de um profissional, de um advogado, né, de um advogado preparado e especializado na área, porque a coisa é muito técnica, né? Eu não vou procurar um médico, né, especialista em dedão do pé, porque minha cabeça está doendo. Então, aí sim, o recomendável é ir a um profissional que vai ter essa análise, vai fazer uma triagem e aí ele vai procurar a justiça e ainda tem uma vida, né? Tem uma luta, porque tem todo um lado, tem uma questão, né, de comprovação, de demonstração do que tem de registro, se realmente, né, tudo que ele imagina que tem direito vai ter. Então é nesse lado, nesse aspecto, né, que o atendimento profissional é muito importante, né? Muitas vezes até para tirar a ilusão, porque ele acha que tem muito direito e pode ter algum, mas não ter todos, né? Mas o caminho é sempre a forma mais democrática, né, de resolver as questões, é chamar um terceiro interessado que não vai ganhar nem perder, né? Então, a busca, sim, né, é a justiça, né? Ô, professor, agora vamos nos dirigir àqueles alunos que estão nos acompanhando e que queiram se especializar na área do direito trabalhista. Qual seria aí a sua indicação, a sua orientação, por que não dizer dica, a esse aluno, né, o futuro advogado que queira atuar na área trabalhista? E hoje a gente sabe que o desafio é enorme, temos mudanças, temos hoje a inteligência artificial, enfim, qual seria a sua indicação para esse aluno? Então, né, primeiro eu falo que se nós estamos falando de trabalho, a indicação é trabalhe, né? Vá trabalhar, corra risco, né? Ofereça-se para o mercado. E aí eu sempre digo, não falta gente que precisa, né? Então pode sair na rua, começar a conversar, você vai entender no churrasco lá da família, tem gente que precisa né, do seu conhecimento, da sua informação. Ah, não tem, na minha família não tem ninguém, lá é todo mundo santo. Então você vai para onde tem, você vai lá, tem uma ONG, tem uma associação de bairro, tem uma associação comunitária, associação da igreja, se ofereça. Vá lá e fala, eu sou advogado, estou disposto e quero disponibilizar para ajudar. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Mas não vá sozinho, né? Vá com um profissional habilitado, né? E eu acho que um bom caminho é ficar perto de um profissional habilitado, já com uma certa experiência. E muitos profissionais, a gente vê, né, dos próprios professores, dos colegas, se você plantasse uma sementinha de vamos fazer uma questão social, dificilmente um colega nosso vai dizer que não. Vai dizer, não, eu não tenho tempo, né, para ajudar ninguém. Porque a gente foi ajudado a vida toda e é ajudado a vida toda. Então não custa, né, um aluno que está com dificuldade até de entender se é isso que ele quer. Ah, eu não tenho estágio. Ok, é uma opção fazer estágio, mas a outra opção é buscar aqueles que precisam, né? E eu não digo apenas empregados. Tem muitos microempresários que precisam de assistência, não tem dinheiro para comprar uma hora de um advogado, para pagar uma assistência jurídica permanente. Então você pode chegar lá, e hoje com a internet, muito bem lembrado, né?
o novo aluno, ele traz um olhar que o antigo empresário não tinha. Ele vai falar de inteligência artificial, dos riscos do negócio, do risco trabalhista. Então, ele pode agregar, né, além do conhecimento jurídico, ele pode agregar muita coisa para essa nova fase, né, das relações pessoais, né, e comerciais. Mas eu acho que é um campo muito vasto. A ideia, né, é trazer ao profissional a ideia de se disponibilizar para o mercado, né? Seja através de doação, de procurar ONGs, procurar o próprio núcleo, né, jurídico, a pessoa está formando, por que não ir ao núcleo, se disponibilizar ali, começar a entender com a ajuda da escola, procurar as escolas, as associações de bairro, procura na família quem precisa de alguma ajuda, né, se disponibilize. Igreja. Então a gente conhece muitas pessoas que ficariam muito satisfeitas, né, com um pouquinho de informação. Parece que não, mas, por exemplo, quando eu vou comprar um computador, comprar um celular, não é nada assim, absurdo, mas é ótimo ter uma pessoa que me dá aquela informação que eu preciso na hora que eu preciso. Então a gente acha que não, mas o conhecimento, ele é muito útil, né? E ele pode ser, né, bem utilizado para aquelas pessoas. O próprio empregado que está em dificuldade ou o empregador, né? O microempregador que está com dificuldade de contratar, de pagar, de demitir. Então, a minha sugestão é que o aluno se disponibilize, né? Que ele vá para o mercado com coragem, mas com consciência. Então, eu digo, não vá sozinho. Problemas jurídicos na área trabalhista, eles existem e vão sempre existir, né? Essa briga entre o trabalhador, né, e o mercado, o capital e o trabalho, ela não vai acabar, né? Ela pode até migrar, mas não vai acabar. E essa ideia, né, de se imaginar, falar, mas tem muitos profissionais, mas tem muitos. Se a gente pega ali, né, aqui em Belo Horizonte, né, Silva Lobo, só tem móveis, tem outros lugares que só tem lustres. E não tem problema ter muitos profissionais. Eu não tenho dúvida que esses profissionais têm um mercado, têm um campo de atuação vastíssimo, desde que ele não fique parado, né? Que ele, inclusive, agregue esses conhecimentos, né, que a professora Mariana trouxe, né, da inteligência artificial, da juventude, agregar isso tanto para o empregado que está oprimido como para o empregador. O empregador é um empregado, é um trabalhador, ele é um sujeito que tem muitas dúvidas e muitas vezes não tem condição de pagar. Então, eu acho que esse é um campo aberto, né? E se a gente colocar lá, hoje a gente tem 50 varas do trabalho atuando em primeira instância, com 5, 6, 8 audiências por dia. Então, se a gente somar, a gente multiplicar, então nós temos aí 300, 400 audiências, ou seja, é ainda um setor, né, extremamente pungente. Então, assim, é muita coisa que ainda precisa ser feita. Profissional, né, se você ainda não sabe qual área vai atuar, eu sugiro que teste, né? Eu acho o direito do trabalho uma área muito humana, né, e muito, não acho simples, mas ela é lógico que eu vou falar bem, né, da área que eu gosto de atuar, mas é uma área, ela é mais nobre, né, porque ela não vai ali naquela dificuldade imensa da sociedade, que é o direito penal, nem na nobríssima, que é o direito empresarial puro, né, o direito tributário, que é muito abstrato, mas ele vai no dia a dia, né? O próprio juiz do trabalho é aquele juiz que vê as partes todos os dias, conversa, entende, olha nos olhos. Inclusive, uma coisa que me preocupa hoje em dia é como que vão ficar as provas, os meios de prova no processo. Porque durante um certo tempo a gente chegou quase no ápice e disse, não, agora é só gravar tudo, filmar tudo. Aí vem a inteligência artificial e fala, sabe nada, porque agora as gravações começam a ser questionadas, os vídeos começam a ser questionados. Eu tenho medo, eu estou falando aqui alguma coisa, a inteligência artificial pode trocar o que eu estou falando e falar o oposto. Então a gente já viu isso funcionando. Talvez a Justiça do Trabalho volte, isso é um raciocínio meu, a ter que exigir a prova testemunhal.
Porque essa é uma inteligência natural, não é artificial. Essa você vê a pessoa, olha nos olhos, o que aconteceu? Então, eu acho que temos aí um campo, né, vastíssimo de atuação, né, na área do direito do trabalho. Muito bem, eu quero agradecer imensamente a participação do professor Nelson. Hoje conversamos sobre as questões trabalhistas, ainda tem pauta para muita conversa. Aguardo novamente para a gente conversar mais sobre esse direito tão importante. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, foi uma excelente oportunidade para a gente conversar, fica à disposição e é sempre muito agradável conversar com a professora Mariana. Muito obrigado. Até mais.